E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre um GL, né, um Girls Love, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop, chamado Me Casei com uma Colega para Calar os Meus Pais. Pra quem não sabe, eu não costumo consumir GL. Esse talvez é o primeiro mangá GL que eu leio inteiro, tipo, do começo ao fim, por mais que seja um volume único. Mas eu já assisti alguns animes, mas eu não costumo consumir esse tipo de mangá. Só que com uma demanda tão grande que tem sido lançado no Brasil, me despertou uma certa curiosidade e eu quis ler alguns deles, começando por esse. Inclusive, tenho que dizer que foi uma experiência bastante prazerosa em diversos aspectos, e esse mangá, ele tem um nome original bastante grande que eu acabei não decorando para esse vídeo. Ele é um mangá da Naoko Kodama e foi publicado na Comic Yurihime em 2018. Antes de eu falar desse mangá, deixa eu te lembrar e te pedir, não esquece o like no vídeo, se inscrever no canal se não por aqui e ativar as notificações, e já me seguir nas outras redes sociais. Eu sou @guto no Twitter, no Instagram e no TikTok. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre essa obra e também como é que foi a minha experiência lendo ela. A nossa protagonista é a Michi, também que é quem dá a nossa principal perspectiva da história. Ela é uma assalariada comum que desde jovem ela vem vivendo uma vida que segue os passos traçados e idealizados pelos próprios pais. Ela jurou que quando começasse a trabalhar em uma empresa que era os moldes, né, ideais para os pais dela, ela ia se ver livre de toda essa pressão. Mas a questão é que não para por aí, porque agora o papo entre as pessoas é outro, e assim como vários colegas de trabalho dela falam e sonham, os pais dela almejam para ela um casamento idealizado, né, o clássico casamento saudável, aos moldes dos que eles consideram que seria uma vida digna de um casal. Só que a questão é que um casamento tá definitivamente fora do radar da Mati, mas o problema é que quando ela achou que ia se livrar da pressão toda que sofria dos pais, surge esse novo problema, né? Além de ter que lidar com aquela conversa chata dos colegas de classe que sonham em ter uma esposa esperando, né, com quem eles possam compartilhar o resto das horas do dia, ela ainda tem que lidar com os pais desejando o mesmo para ela. Para poder mais uma vez então se livrar dessa pressão sofrida pelos pais, ela acaba então se juntando a Hana, uma antiga colega dela, com quem ela vai criar esse casamento de fachada, um casamento lésbico, porém que na prefeitura em questão eles conseguem documentar. Então, por mais que seja um casamento lésbico, elas têm direito a documento e tudo, então é um casamento certificado e tudo mais, e ela acredita que esse é o plano ideal para poder afastar os pais dela nesse momento. A Hana, essa menina super fofa, ela é uma antiga colega da Maki que estudou com ela desde o colegial, e lá na adolescência, no colegial, ela acabou se declarando para Maki, só que ela não foi correspondida. Ela já sabe da orientação sexual dela como lésbica há muito tempo, só que ela não foi correspondida pela amiga, e elas decidiram manter então esse relacionamento, essa amizade. Elas vêm conversando até hoje, claro que apenas como amigas. E pra Hana, esse casamento de fachada também vem muito bem a calhar, porque ela tá precisando de um lugar para morar durante um tempo, porque ela precisa se mudar e tudo mais, tá passando por alguns perrengues, então pra ela também é um ótimo momento, né? Afinal de contas, ela ajuda a Maki a conseguir criar esse cenário onde ela possa se ver livre dos pais dela, e ela arranja um lugar para ficar por um tempo, até a condição financeira dela melhorar e ela arranjar um novo lugar para morar. Estranhamente, com o passar do tempo, a Maki ela começa a se ver muito envolvida nesse cenário que ela e a Hana criaram dessa vida em conjunto, e ela passa a se sentir muito feliz, muito confortável perto da amiga, também fazendo de tudo para fazer com que a Hana se sinta confortável enquanto elas estão juntas. Então, logo aquela vida de casado que ela nunca planejou e que seria só uma fachada que ela tá criando com a Hana, parece se tornar algo muito mais agradável do que ela esperava. Viver com a Hana acaba se tornando uma situação muito diferente para Maki. Ela acaba saindo muito da zona de conforto, e quando ela vê a Hana falando apaixonadamente sobre as coisas que ela gosta de fazer, sobre o trabalho que ela gosta de fazer, faz a Maki se sentir vivendo em um mundo cada vez mais apertado. Ela começa a querer correr atrás dos próprios
sonhos, criar os próprios objetivos e correr atrás deles, assim como moldar a personalidade dela para aprender a lidar com os pais de uma maneira muito menos submissa. E claro que junto com o crescimento e desenvolvimento da personalidade da Maki, ela também vai perceber novos sentimentos e prazeres surgindo junto com esse relacionamento com a Hana. Ela, além de estar gostando dessa vivência, dessa experiência de viver com a colega, ela também está gostando dessa nova versão dela, muito mais destemida, menos submissa e que tem uma real vontade de correr atrás das coisas que ela deseja, que ela almeja, assim como ela está aprendendo a aproveitar os pequenos momentos desse relacionamento que ela acabou criando com a Hana. Além da história principal, a obra ainda conta com uma one-shot que completa os capítulos, chamado Amor Anaeróbico, que vai contar uma história de amor também lésbico, de uma maneira que retrata o amor de forma competitiva, em um cenário esportivo super dramático e melancólico. Esse amor nutrido de maneira competitiva, ele é mostrado pra gente através de muito desprezo e arrogância de ambos os lados que estão participando dessa história. Sem prolongar muito, ela é uma boa história, bem densa e dramática, mas é bastante curta. A arte do mangá, ela não tem nada de excepcional, ela é bonita, com traços claros e limpos. A Maki, ela é retratada como uma personagem com curvas muito acentuadas, né? Tipo peitões que servem de alívio cômico em alguns momentos, mas é um design e uma aparência super normais, que eu acho que normal é uma boa maneira de descrever a aparência da Maki, enquanto a Hana, ela tem uma aparência um pouco mais infantilizada, mas que combina muito bem com essa proposta da personalidade cheia de energia dela. Tanto visual quanto narrativamente, o mangá ele é bastante sexy, né? As dinâmicas do relacionamento entre as duas personagens, eles se encarregam de ter várias brincadeiras, né? Várias propostas de cunho bastante sexual, e mesmo quando visualmente eles não estão retratando isso, a narrativa se encarrega de fazer isso pra gente e manter essa tensão sexual sempre muito alta. Mas vale mencionar que não tem nada muito explícito, o mangá ele é muito suave pra quem não tá acostumado a consumir esse tipo de coisa. Claro que eles abusam dos traços exagerados da Maki pra criar isso, mas também é legal a maneira como eles retratam a Hana sem ter vergonha nenhuma de mostrar o quanto ela quer levar esse relacionamento para um outro estágio, né? Que ela quer realmente evoluir o relacionamento delas, porque elas ainda não tiveram esse tipo de experiência. Então é muito legal como a maneira honesta como eles retratam a Hana em relação a isso, mas vale mais uma vez mencionar que não tem nada de explícito a não ser um beijo. Assim, o título ele faz um resumo claro do que é a obra. Ela é bem legal, tem uma narrativa bem simples e clara que é contada pra gente de maneira bem linear, então tudo é muito claro, é uma leitura muito fácil. Mesmo quando alguns sentimentos estão meio intrínsecos ou não são muito claros, eles fazem questão de explicar ou contar pra gente de alguma maneira, normalmente através da perspectiva da Maki. Mais do que questões de sexualidade, essa obra ela traz pra gente algumas questões sobre o desenvolvimento de um relacionamento e como questões, né, e essa alta pressão familiar podem acabar guiando a gente para alguns caminhos que não nos tornam muito felizes e que acabam obrigando a gente a tomar algumas medidas drásticas em algum momento. E isso é inegável quanto algumas pressões familiares, né, algumas idealizações dos nossos pais acabam trazendo pra gente muito desconforto e muita insegurança na vida adulta. E é bem legal que essa obra, a Maki acaba refletindo muito disso, né? Ela acaba retratando muito disso de maneira bastante honesta, bastante clara. A história da Maki, contada pra gente nessa linha temporal bem clara, mostram como alguns relacionamentos familiares podem se tornar tão tóxicos, te obrigando a tomar algumas medidas desesperadas para lidar com eles. E também o quão problemático é quando isso se torna tão abusivo que tu desaprende a lidar com esses problemas e tu acaba tomando medidas desesperadas porque tu não sabe lidar com toda essa pressão, até que chega um momento em que isso acaba te sufocando demais.
mais. Quanto mais a gente arrasta uma situação parecida como essa, mais difícil de lidar com ela vai ser. Esse mangá ainda facilita muito essa discussão, porque as nossas protagonistas, elas são mulheres, então essas questões familiares, idealizadas, muitas delas acabam caindo sobre os ombros das próprias mulheres, então ela abre margem para diversas discussões. Mas o mangá, ele aborda tudo de maneira bastante leve e consciente, abusando desse relacionamento saudável e maduro entre a Maki e a Hana, né? Claro que a Hana sempre trazendo aquele alívio cômico e aquela energia jovem para esse relacionamento. Eu adoro mangás onde o cenário escolhido são um ambiente de trabalho, com personagens mais velhos, mais maduros, com os quais eu posso me identificar. Mas, além de tudo, nesse mangá eu me identifiquei demais com toda a pressão familiar e social que a Maki sofria. Eu nunca tive um relacionamento tóxico ou ruim como a Maki tem com os pais dela, mas eu me identifico muito no fato de que eu acabei traçando caminhos que eram idealizados pelos outros. Eu acho que muito da pressão familiar e social que eu sofria, principalmente pelo fato de ter outros dois irmãos que já estavam estudando, fazendo faculdade, e eu ainda estava num processo de entender o que eu queria fazer. Acabou que, sofrendo essa pressão, eu escolhi um caminho que hoje eu não sigo, que eu sinto, eu até hoje sinto muito que eu desperdicei 4 anos da minha vida na faculdade que eu fiz. Hoje em dia eu me arrependo muito de diversas dessas escolhas. Eu entendo até hoje que era muita pressão, não só familiar, mas social também, que eu sofria na época, porque era o grande ideal, tanto da minha família quanto das pessoas que vinham de fora, ter os 3 irmãos cursando o ensino superior. Mas no final eu percebo que hoje em dia as escolhas que eu fiz naquela época, elas não foram necessariamente minhas, mas elas foram escolhas idealizadas por outras pessoas, e hoje eu faria muita coisa diferente. Então deixa eu te lembrar que tá tudo bem você fazer as suas próprias escolhas e não ser o melhor do mundo em tudo que você faz, mas tenta se sentir confortável com todas as escolhas que você fizer ao longo da sua vida, e pensa bem se o caminho que as outras pessoas sonharam pra ti é o que tu realmente tá querendo escolher, é o que tu realmente quer seguir, porque quem vai viver a vida inteira dessa forma é tu. Caralho, do nada eu parei aqui no vídeo, dei uma baita lição de moral aqui, nossa, me senti muito reflexivo nesse momento. Vamos encerrar esse vídeo antes que eu fique muito dramático. Como eu disse, buscando na minha memória, acho que esse foi o primeiro mangá GL que eu li, e tem algumas coisas que eu tenho aqui em casa que eu tenho bastante vontade de ler, como o próprio Bloom Into You, que é muito bem falado. Eu já prometi para muitas pessoas que eu vou ler, eu quero inclusive ler e trazer pro canal, mas ainda não tive a oportunidade, nem o anime eu assisti ainda, mas isso abriu minhas portas, abriu uma certa curiosidade por esse tipo de obra. E buscando na memória também, eu acho que é o meu primeiro contato com a Naoko Kodama. Eu gostei bastante do que eu li, da narrativa simplista e clara, e também do traço limpo, mas bem bonito. O mangá, ele é bom em tudo que ele faz, mas não é extraordinário em nada. O fato de ser uma história curta, simples de ler, bastante linear e clara, eu acho que pode ser uma boa experiência, uma boa porta de entrada para quem tá querendo conhecer alguns Girls Love. Se você já leu Me Casei com uma Colega para Calar os Meus Pais, deixa aí nos comentários o que você achou dessa obra. Se você ainda não leu, fica aqui uma boa dica, né? Tem link aqui na caixa de descrição também, caso você queira comprar o mangá lá pela Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.